Olá, meus amigos, graças a Deus, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Pastor Jefferson chegando aqui mais uma vez no seu Palavra que Traz Fé. E hoje eu quero falar com você no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 33 até o 35, que diz assim: E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Bom, o que está acontecendo aqui é que o apóstolo Pedro, ele é chamado pelo homem chamado Cornélio. Cornélio era um homem cheio de boas obras, um homem justo, um homem de bem, um homem de fé que buscava e orava a Deus. Deus promoveu um encontro tanto de um homem que pregava a palavra, como de um homem simples de uma nação contrária à nação de Israel, que hoje nós conseguimos compreender e entender as palavras de Pedro, que ele deixou muito claro que todos podem ser salvos, independente da nação, independente onde nasceu, independente de quais situações essa pessoa foi concebida, em qual lugar esta pessoa mora. Por isso nós temos que entender uma coisa: Deus está tratando de dois problemas. Primeiro, um paradigma do coração de Pedro, que ele achava que só poderia ser salvo os que estavam com ele, somente os israelitas, os judeus. E do outro lado, um homem que teve uma visão de Deus, que Deus disse a ele que viria um homem que pregaria para ele o que ele deveria fazer. Quando Pedro vai em obediência a Deus à casa de Cornélio, ali ele encontra uma igreja instalada dentro da casa de um homem, varão justo e piedoso. Nós tiramos de lição tão importante para nós. O próprio Pedro deixou claro: o Senhor não faz acepção de pessoas. Às vezes nós somos assim, nós fazemos acepção, nós muitas vezes desprezamos pessoas que têm uma fé diferente da nossa, que creem de maneira diferente da nossa. Claro que nós não devemos nos render a um entendimento que não seja da palavra, mas nós não devemos excluir as pessoas. Entendemos nós como Jesus. Jesus, quando chegou ao tanque de Samaria, estava com sede, veio uma mulher de Samaria beber água, tirar água dali. E Jesus, naquele contato, falando com ela, pedindo água, ela disse: Senhor, eu não falo com os judeus não falam com os samaritanos. Ali quebra-se um paradigma, ali se quebra a acepção que era feita entre as nações, entre aqueles irmãos que estavam brigados. Nós temos que aprender que a palavra de Deus, ela deve ser divulgada e nós não podemos impedir a quem quer que seja. Talvez aos nossos olhos, um exemplo, uma pessoa que cometeu um delito muito sério, ou um delito pequeno aos olhos humanos, mas errou. Cometeu um adultério, traiu a esposa, traiu o marido, traiu a confiança dos pais, roubou, matou, seja lá qual for o problema. Claro que sempre haverá consequências, tanto no âmbito físico entre as pessoas, como no espiritual. Porém, nós sabemos que todas as pessoas que se arrependerem de todo o seu coração, diz a palavra, aceitando Jesus, serão salvas. Então entenda, não olhe para as pessoas, por piores que sejam as práticas ou até mesmo a forma dessas pessoas viverem, nunca olhe com desprezo. Sempre peça a Deus que Deus te dê direções e uma palavra para você nunca discriminar ninguém, para você nunca desprezar ninguém. Pelo contrário, tenha um coração voltado a amar as pessoas, a fazer como Jesus. Olhar para as pessoas sempre com bons olhos, por piores que elas possam parecer e até mesmo que elas possam te perseguir. Nesse caso, nós vemos um homem chamado Cornélio que tem uma visão de Deus, mesmo ainda não sendo batizado, não sendo um cristão, não tendo a mesma fé que Pedro, Deus falou com ele. Entenda bem, o Senhor está disposto a lutar por todos aqueles que vêm a Ele. O próprio Senhor disse: ninguém que vem a mim será lançado fora. O Cornélio não conhecia Jesus, mas ele foi a Ele, ele orou a Deus. Como alguns diziam, Deus invisível. Ele orou e Deus ouviu a sua oração.
Entenda, às vezes muitas pessoas que se acham os bambambãs, né, os santos cristãos, que estão muitas vezes achando melhores do que aqueles que estão na simplicidade orando a Deus. Então entenda, nós precisamos ensinar a palavra a todos, mas nós não podemos achar que somos melhores e muito menos fazer acepção de pessoas. Pregue a tempo, em tempo ou fora de tempo, ensine, indague, fale, mostre o Evangelho pela palavra, mostre Jesus Cristo pela sua conduta e não faça acepção, pois a pior pessoa hoje pode ser amanhã uma pessoa muito usada por Deus em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus fale mais ao seu coração através dessa palavra. Um forte abraço, tchau!